Vamos então para a nossa próxima aula. E na aula de hoje a gente vai falar de como a gente vai fazer essa condução, essa instrução da prática de mindfulness dentro do contexto clínico. Vamos falar sobre isso então. Eu acho importante a gente entender aqui que não basta só a gente conhecer todas essas técnicas de mindfulness, do escaneamento corporal, da respiração, dos sons, ou saber o roteiro de cada prática, como se fosse um checklist que a gente vai fazendo enquanto a gente conduz. O modo que a gente guia também pode fazer grande diferença na experiência do paciente e também se você for, aplicar essas técnicas de mindfulness em terapias de grupo. Então não se trata só do conteúdo da prática, né, da descrição de como se faz a prática, mas também da forma como se faz. E é isso que a gente vai focar aqui, que é uma das coisas mais importantes dentro do movimento mindfulness. Por isso, então, a gente vai conversar sobre 6 aspectos que são fundamentais nessa condução eficaz, acolhedora e alinhada com os princípios do mindfulness. Ou seja, são os 3 pilares, os fundamentos, a essência daquilo que seria uma boa qualidade na forma como estamos conduzindo. Então, sem enrolação, vamos para o nosso primeiro ponto, que é a intenção, motivação da prática, se ela está clara e se ela foi atendida. Ou seja, qual que é o nosso estado interno de motivação e intenção quando a gente está conduzindo essa prática, se a gente está com as intenções, os valores, a perspectiva, o propósito correto. A ideia aqui é que cada prática tem uma proposta, uma intenção, uma motivação e um objetivo específico. E a gente tem que alinhar exatamente isso para que essa qualidade seja bem feita e seja eficaz. Então a ideia é que a gente pode desenvolver o mindfulness para a atenção, para cultivar a compaixão, para trabalhar com a respiração ou até observar as sensações físicas. Mas antes de tudo, a gente tem que se perguntar qual é a intenção dessa prática, qual que é a motivação que eu tenho por trás disso, qual que é o meu objetivo. E durante essa condução é muito importante que essa intenção, né, esse objetivo, essa motivação esteja presente de forma sutil e clara. Então é importante que você transpire isso, né, transfira essa intenção, essa motivação para o seu paciente durante a prática na sua aplicação clínica. É muito importante isso porque é justamente se a gente consegue transferir, né, ou transpirar essa motivação, essa intenção, a gente consegue deixar muito claro para o paciente por que que a gente está ali e qual que é o objetivo daquela prática, daquela interação que estamos tendo. Então isso traz coerência, traz harmonia, e o paciente ele percebe isso e consegue se engajar por meio dessa coerência clínica que a gente está propondo no nosso contexto psicoterapêutico. Vamos então agora para o segundo ponto, que é o tom de voz adequado. O tom é muito importante. O tom de voz em mindfulness precisa ser acolhedor, gentil e principalmente não pode ser diretivo. Ou seja, não pode parecer que é um robô, não pode parecer que é um texto, um roteiro, não pode parecer que você está lendo a meditação. A ideia aqui é que não pode parecer um tom diretivo no sentido de um comando que você está fazendo, ou que você está trazendo algo que você está mandando a pessoa se comportar, ou agir, ou usar a atenção para determinado modo. E também não é um tom no sentido terapêutico tradicional. É uma voz que seja convidativa, é importante que seja uma voz que traga uma ideia de acompanhar, de acolhimento, de estar junto, que abra o espaço, como se é uma voz que traz como se fosse uma ideia de vamos juntos, cada um no seu tempo, vamos, praticar de maneira comunitária, você no seu ritmo e eu no meu, mas estamos aqui, unidos, juntos para esta prática. E eu acho que o mais importante do tom é que ele transpareça aquilo que seria essa corporificação mindfulness. Então nós precisamos estar muito nesse estado mindful, nesse estado de consciência, de plenitude. E espontaneamente esse tom de voz adequado vai se manifestar. Então, acima de tudo, antes de qualquer técnica, a gente precisa entrar em contato de maneira direta com isso que seria esse tom de mindfulness correto. Para isso, eu sugiro muito que você veja vídeos no YouTube, por exemplo, de mestres zen meditando ou de orientando os seus
os seus discípulos, por causa que esses mestres Zens, eles têm a prática tão fortalecida, tão corporificada na mente e no corpo, que eles conseguem transparecer isso de uma maneira muito espontânea e fluida, que é justamente aqui o nosso objetivo, não ser robotizado, não ser fragmentado, diretivo, mas ser espontâneo, ser fluido, ser transparente. E agora vamos para o nosso terceiro ponto, que é o volume de voz adequado. Aqui, o ideal é que o volume seja suficiente para ser ouvido com clareza, mas sem rigidez e sem tensão. Então, a ideia aqui é que a gente consiga ter um volume que não distorça a nossa voz, no sentido de que a gente não esteja gritando ou fazendo um esforço. É preciso que ela seja espontânea. Então, se a gente não conseguir chegar nesse tom tão alto, é melhor que ele fique mais baixo, mas ainda que seja uma voz verdadeira sua, que não seja uma voz forçada. É muito importante que tenha essa fluidez, essa autenticidade, porque, queira ou não, é isso que vai passar toda essa intenção, esse objetivo e essa energia da condução de mindfulness. E a ideia é que, se estiver muito baixo, isso pode gerar também uma insegurança. Então é importante que a gente não fique nem tão baixo o volume, nem tão alto. Um volume que seja equilibrado para que a gente consiga transferir todos esses nossos valores, esses conhecimentos, essa intenção na nossa prática. E também perceber que, se estiver muito alto, isso também pode parecer invasivo. É muito importante entender que isso é um contexto terapêutico. Então, se a gente está falando alto, isso pode trazer uma ideia de agressividade. Se a gente está falando muito baixo, a gente pode trazer uma ideia de passividade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio que transmita isso que seria essa atenção relaxada. Estamos atentos, estamos aqui e agora, no sentido de tem um volume nisso, mas que isso não tem um estresse, isso não tem algo que tem uma distorção desse relaxamento. Então é um volume que é alto, mas ao mesmo tempo relaxado, calmo, sereno, transmitindo isso que seria essa consciência plena. Fundamentalmente, o volume ele precisa transmitir essa atmosfera que a gente diz de segurança, de tranquilidade. Principalmente se a gente está em grupo, que já é um contexto que é mais estressor, né. Mas aqui o nosso foco é justamente as práticas, a condução das práticas nos ambientes clínicos individuais. E vamos agora para o nosso quarto ponto, que é o ritmo de voz, se ele está fluido ou se não está fluido. Vamos falar um pouco sobre isso. Essa talvez seja um dos maiores desafios. Falar muito rápido tira essa presença e falar devagar demais pode também causar dispersão. Então a ideia aqui também é que seja um lugar de equilíbrio, um ritmo que seja natural, que seja calmo, mas com fluidez. Então o nosso objetivo aqui é a gente conseguir encontrar essa harmonia entre aquilo que seria uma velocidade que traz uma ideia de energia, mas também uma velocidade mais lenta, no sentido que traz uma ideia de calmaria, de serenidade, de naturalidade, de espontaneidade. Então é muito importante entender que, assim como no tom de voz, o ritmo, em termos de velocidade, o equilíbrio é fundamental. Também é importante dizer que a fala, ela precisa dar espaços para o silêncio. A gente não pode vomitar as descrições de mindfulness. A gente tem que dar diversas pausas ao longo dessa jornada, dessa prática de meditação, porque vão ser esses silêncios que vai estimular o paciente a entrar nesse, mergulho interno, né, nesse lugar introvertido, nesse lugar de introversão dessa atenção plena, dessa consciência, para que assim ele se distrai e consiga voltar novamente. Então esses silêncios, eles são muito restaurativos dentro da prática. Se a gente vomita as descrições de mindfulness, a gente pode prejudicar esse momento que seria mais de introversão, de silêncio, de uma perspectiva de tomar uma consciência para si mesmo e não para os outros. Então focar nesse universo que seria interno, nesses repertórios, elementos que existem no aqui e agora,
do nosso corpo, da nossa mente, da nossa respiração, das nossas sensações físicas. Então, os silêncios dentro dessa perspectiva são fundamentais para promover essa restauração para o nosso paciente durante a prática de mindfulness. E agora vamos para o nosso quinto ponto, que a prática tem que ter um início, um meio e um fim bem demarcado. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente está falando aqui que é muito importante a gente transmitir essa ideia de fluidez, de espontaneidade, mas ainda assim a prática ela precisa ter uma estrutura, e essa estrutura ela é muito importante. Então a ideia é que a gente tenha um início que seja bem claro nessa percepção do corpo, como está chegando, nessa percepção da postura. O meio é onde a gente promove a experiência de maneira mais aprofundada, mais aprimorada. Então, no meio, a gente convida os nossos pacientes a perceber de maneira mais específica como que está aquela âncora naquele momento. Então, se for a âncora dos sons, perceber os detalhes dos sons daquele momento. Se for as sensações físicas, também perceber de maneira específica quais são essas sensações, onde estão mais ativadas ou menos desativadas. Então, o começo é para a gente ser introdutório apenas para checar como que está esse momento, e o meio seria mais para uma especificação, um detalhamento maior do que está acontecendo nos elementos do momento presente. E finalmente o encerramento deve ser suave, conduzindo de volta a consciência para o ambiente. Então não é para ter um encerramento que traz uma ideia de ruptura, mas de continuidade. Então, a gente vai encerrando aos poucos e já vai colocando o gancho de voltar a atenção para abrir os olhos, mover um pouco o corpo, para voltar também a esse momento que seria o do inquiry, de conversar, de trocar as experiências de maneira conjunta, de maneira compartilhada. Essa estrutura, ela é muito bem fundamentada, porque ela traz uma ideia de segurança, principalmente para os pacientes que estão começando. Então, os pacientes eles não ficam nessa sensação de que tudo pode acontecer dentro daquela prática de mindfulness. Existe uma estrutura, existe um começo, meio e fim, e isso ajuda o paciente a se concentrar, mergulhar, se entregar mais nesta prática de mindfulness. E por fim, agora vamos para o nosso sexto ponto, que é fundamental na execução, na promoção dessa qualidade, que é a duração da prática adequada. Vamos falar sobre isso. A ideia aqui é que práticas muito longas, elas podem ser exaustivas. E práticas muito curtas, elas podem não atingir esse objetivo de desacelerar, de entrar em contato com a consciência plena de uma maneira mais aprofundada. Então, assim como a velocidade, o ritmo, o tom de voz, é muito essencial que a gente entenda que a gente precisa adaptar a duração de acordo com o perfil dos nossos pacientes e em cada sessão, em cada momento dessa jornada que nossos pacientes vão ter nessas práticas de mindfulness. Então, por exemplo, para pacientes que são iniciantes, a gente pode, por exemplo, colocar um tempo de 5 a 10 minutos. 5 um tempo básico e 10 já mais avançado. Isso já é o suficiente para que já comece a ter um mergulho maior, um aprofundamento nessa perspectiva da atenção plena. Mas para os pacientes que já estão com a gente já faz um tempo, que já são mais avançados, a gente pode colocar uma meta de 10 minutos no mínimo, o básico, e a gente pode jogar a prática de 15 a 20 minutos durante uma sessão. Então, por exemplo, sessões em que o paciente falar que não tem tantas coisas para falar, que ele está mais tranquilo, que não tem tantos problemas, que ele gostaria de praticar mais, a gente pode já incorporar tempos maiores. Tempos de, por exemplo, 20 a 30 minutos. Um mergulho maior. E esse mergulho maior é muito fundamental porque provavelmente ele não fará isso dentro da casa dele, em ambientes domésticos por causa das distrações. Então, o lugar da psicoterapia seria um lugar de não só desse acolhimento psicoterapêutico, das questões verbais que ele traz na sessão, mas também um momento de treinamento, da atenção plena de uma maneira mais contínua e mais aprofundada, com práticas de mindfulness mais duradouras, de 20, 30 a 40 minutos. Então vamos sintetizar a ideia.
A conduzir uma prática de mindfulness é muito mais do que ler um roteiro, é sustentar uma presença, é conseguir guiar uma escuta com sensibilidade, com coerência. E o mais importante, o terapeuta ele precisa estar atento, não só quem conduz, mas como quem compartilha o campo da prática. Ou seja, independente de todos esses critérios que eu coloquei, o mais importante é que você pratique na sua casa, você pratique antes das sessões, porque todos esses elementos de uma qualidade da condução surgem de maneira espontânea com a prática própria, com a experiência direta do mindfulness na sua vida. E isso não é só antes da sessão, mas quanto mais você conseguir colocar o mindfulness de maneira estruturada e duradoura na sua vida, hum, esses elementos de uma qualidade da condução vão se tornar cada vez mais espontâneos. E é isso que a gente busca, essa corporificação integrativa do mindfulness no nosso serviço psicoterapêutico.